encontraram? Amém. Passo a ler. E aproximaram-se os dias da morte de Davi, e deu ele ordem a Salomão seu filho, dizendo: eu vou pelo caminho de toda a terra, esforça-te, pois, e ser homem, e guarda a ordenança do Senhor teu Deus, para andares os seus caminhos, e para guardares os seus estatutos e os seus mandamentos e os seus juízos, e os seus testemunhos, como está escrito na lei de Moisés, para que prosperes em tudo quanto fizeres, e para onde quer que fores, para que o Senhor, conforme a palavra que falou de mim, dizendo: se teus filhos guardarem o seu caminho para andarem perante a minha face fielmente, com todo o seu coração e com toda a alma, nunca disse: te faltará sucessor ao trono de Israel. E também tu sabes o que me fez Joabe, filho de Zeruá, e o que fez aos 2 capitães do exército de Israel, a Abner, filho de Ner, e Amasa, filho de Jeter, os quais matou, e em paz derramou o sangue de guerra, e pôs o sangue de guerra no cinto que tinha nos lombos e nos sapatos que trazia nos pés. Faze, pois, segundo a tua sabedoria, e não permitas que as suas cãs desçam à sepultura em paz. Porém, com os filhos de Barzilai, o gileadita, usarás de beneficência, e estarão entre os que comem a tua mesa, porque assim se chegaram eles a mim, quando eu fugia por causa de teu irmão Absalão. E eis que também contigo está Simei, filho de Gera, e filho de Benjamim de Baurim, que me maldisse com maldição atroz no dia em que ia a Maanaim. Porém ele saiu a encontrar-se comigo junto ao Jordão, e eu pelo Senhor lhe jurei, dizendo que o não mataria a espada. Mas agora não o tenhas por inculpável, pois és homem sábio e bem saberás o que lhe hás de fazer, para que façais com que as suas cãs desçam à sepultura com sangue. E Davi dormiu com seus pais, e foi sepultado na cidade de Davi. E foram os dias que Davi reinou sobre Israel 40 anos. 7 anos reinou em Hebrom, e em Jerusalém reinou 33 anos. Versículo 12. E Salomão se assentou no trono de Davi seu pai, e o seu reino se fortificou sobremaneira. Amém e amém. Podeis assentar? Irmãos, no culto de hoje, Deus quer falar tanto com os pais e responsáveis pelas crianças e com os próprios filhos também. Uma coisa que acontece muito recentemente e que a gente percebe é a falta de controle que a gente vê das crianças em relação aos pais. Pai e mãe hoje em dia parece que não existe. Parece que não tem esse tipo de coisa nos dias de hoje. Porque, como a gente sabe, o maligno deturpou tudo que a gente sabe sobre família e sobre tudo que Deus projetou para as nossas vidas. E o interessante é que no final de sua vida, Davi fez algo que muitos pais esquecem de fazer. Que perto de morrer, sabendo que ele já ia morrer, ele chamou seu filho para lhe dar uns conselhos finais sobre o que ele deveria fazer. Muitas das vezes a gente, os pais e mães, esquecem de dar conselhos na vida, quem dirá na morte. E isso é importante para que a gente possa valorizar a próxima geração. Porque depois que é a geração do pastor David, do meu pai, do Guilherme, do Daniel terminar, nós jovens somos o futuro da igreja. As crianças são o futuro da igreja. E tem muita gente que esquece de valorizar o futuro, pensando que eles são muito jovens, muito pequenos para compreender aquilo que Deus tem para eles. O que a gente sabe que não é verdade. Vamos observar
a cada conselho de Davi dado ao filho dele. E qual foi a reação de Salomão aos conselhos de Davi? No versículo 2, ele diz: eu vou pelo caminho de toda a terra, esforça-te, pois, e sê homem. O interessante é que durante a sua morte não teve nenhum tipo de... Aqui na Bíblia não tem nenhum tipo de escrito de Davi se despedindo de forma que a gente imagina, como se despediria de um filho ou de um pai. Davi se despede dizendo: olha, não quero você chorando a minha morte, não quero você ficando abaladinho e sem saber o que fazer depois que eu morrer, porque afinal de contas eu te ensinei a vida inteira, e agora que eu estou te dando um conselho final, não quero ser dependendo de mim para as coisas que vão acontecer. Eu quero que você seja um homem forte, alguém que instrua Israel a fazer o correto, porque na sua morte Davi ainda deu conselhos ao seu filho. Muitas das vezes a gente esquece, os pais esquecem, as mães esquecem de ensinar aos seus filhos que, olha, chega uma hora que você tem que ensinar para o teu filho, para a tua filha, para o teu neto, para a tua neta, para as pessoas que você tem uma responsabilidade, que você não está para sempre, que você não está lá para ajudar e, vamos dizer assim, agradar essa pessoa, ajudar ela. Os pais, em questão dos filhos, eu creio que todos os jovens aqui sabem que o pai e a mãe não vão estar para sempre, mas é difícil a gente esquecer aquilo que nossos pais representam para nós, a ponto da gente às vezes ter uma certa dependência e falta daquela pessoa que era um pilar nas nossas vidas. Pais, mães, vocês têm que ensinar para os filhos que vocês não vão estar aqui para sempre, e que eles não dependem de vocês, eles dependem do Senhor Jesus Cristo, que morreu por eles e deu condições de vocês, pais, ensinarem o caminho para eles. Porque é muito bonito como Deus é tão perfeito, né? Ele criou uma forma tão boa de ensinar a palavra dele para as próximas gerações. Através da família, o pai e a mãe podem ensinar para as próximas gerações como Deus quer que essa geração haja, para assim a próxima geração passar para a próxima, e assim sucessivamente até a volta do Senhor Jesus Cristo. Então, pais, mães, ensina seus filhos e suas filhas a ser fortes, a serem homens e mulheres de Deus, e dá oportunidade a eles de fazerem as coisas. Não fique prendendo os seus filhos a dependerem de você. Claro, eles dependem de você neste momento, mas vai chegar um tempo que eles vão querer só ir embora e tentar viver a vida deles, mas que você possa compreender. Não estou dizendo que você não deve ajudar os seus filhos, ser um pilar para eles, mas vocês têm que mostrar para eles que vocês não são eternos, e que vocês acabam, assim como todas as coisas nesta vida. E como vocês acabam, seus filhos têm que compreender. Aqueles que você tem responsabilidade sendo maior, eles têm que compreender que é Jesus quem sustenta, não vocês. Amém? Próximo é muito interessante e talvez o mais importante, um dos mais importantes, como todos. Guarda a ordenança do Senhor teu Deus, para andares nos seus caminhos e para guardarem os seus estatutos, e os seus mandamentos e os seus juízos, e os seus testemunhos, como está escrito
na lei de Moisés, para que prosperes em tudo quanto fizeres e para onde quer que fores. Outra coisa que é bem interligada ao primeiro conselho de Davi a Salomão. Os pais, mães, responsáveis, avós e os responsáveis no geral têm que ensinar para os filhos deles que é o Senhor teu Deus. O que eu quero dizer com isso? Os jovens precisam ser ensinados a buscarem ao Senhor sozinhos. Eles precisam depender do Senhor sozinhos. Eles precisam buscar, confiar no Senhor por conta e vontade deles. Eles não podem ficar dependendo da oração, do jejum e do esforço dos pais em questão à palavra de Deus. Porque, afinal de contas, se você não deixar seu filho se formar espiritualmente, no final das contas, ele só veio por causa do seu Deus, do Deus do meu pai. Eu poderia falar aqui, se meu pai não me instruísse, se eu não buscasse o Senhor, eu poderia falar, eu só vim à igreja por causa do Deus do meu pai. Não porque é o meu Deus, é o Deus do meu pai. E vocês têm que ensinar que não é o seu Deus mais. Eles têm que entender que é o Deus deles. Que Deus tem que fazer parte da vida deles. Que Deus tem que fazer parte da vida deles. E você auxilia, você investe, faz o teu filho compreender e investe isso na vida dele. Aleluia. Porque se você não investir na vida do teu filho, para ele buscar o Senhor, fazer jejum por ele mesmo, fazer oração para ele buscar intimidade com Deus, se você não lembrar teu filho disso, me desculpe, mas ele não vai seguir aquilo que você ensinou desde criança. Você tem que deixar, sim, ajudar, auxiliar, mas como o primeiro conselho de Davi, você tem que deixar, investir, ensinar que você não é eterno e que ele precisa de Deus, porque se não é Deus nas nossas vidas, gente, a gente não estaria aqui. Aleluia. E é isso que muitos dos pais e mães hoje esquecem de fazer. Muitos dos responsáveis esquecem e deixam isso de lado. E aí, depois de deixarem de lado, ensinarem a Deus para as suas crianças, para os seus filhos, quando jovens, vêm pedir oração e outras coisas para os jovens que, às vezes, perdeu a identidade de si mesmos. Como muitos jovens a gente vê que, infelizmente, acabam tirando suas próprias vidas, se drogando e muitas outras coisas. Mas, porque às vezes ele era de um lar cristão, mas os pais não tiveram a competência e não tiveram o pensar de investir no seu filho espiritualmente, mas deram tudo para o menino. Deram conforto, deram casa, deram de tudo, mas esqueceram de dar o principal, que é a palavra e o ensinamento de Deus nas vidas deles. Porque, de novo, aqui na terra existem muitas coisas que nos atraem realmente, mas se a gente tiver com foco e buscarmos mais do Espírito Santo, do Senhor, de Jesus, eu tenho certeza que a gente vai, com a ajuda do Espírito Santo, negar essas coisas que estão nas nossas frentes. Assim como a gente vê muitos jovens da Bíblia sendo servos de Deus, mas tiveram exemplos. Isaac, Jacó, tiveram Abraão como pai. E a ponto de Abraão entregar o próprio filho
como foi citado pelo pastor David, entregar o próprio filho para Deus. Porque a gente tem que compreender, você, pai, mãe, responsável, que até os que a gente chama os pais da fé, você está criando o seu filho para você ou para Deus? Se você está criando para você, ele consequentemente vai cair nos erros deste mundo. Porque, primeiro, como meu pai já disse muito aqui, o filho não é seu, o filho é de Deus. Deus te deu a oportunidade de ensinar a criança e o teu filho no caminho onde deve andar. Mas é dele, ele vai requerer depois aquilo que ele deu na tua mão para fazer. Amém? Amém. Versículo de número 5. E também tu sabes o que me fez Joabe, filho de Zerua, e o que fez aos 2 capitães do exército de Israel, a Abner, filho de Ner, e Amasa, filho de Jeter, os quais matou e em paz derramou sangue de guerra, e pôs o sangue de guerra no cinto que tinha nos lombos e nos sapatos que trazia nos pés. Irmãos, Joabe aqui representa algo que que os pais e mães conseguem ver, e que às vezes os próprios filhos conseguem ver. Joabe representa o pecado que, de certa forma, pode nos destruir no futuro. Os pais e mães têm que alertar sobre Joabe. E o que seria Joabe em exemplos? Joabe é um dos maiores exemplos que pode ser dito, é uma amizade que o pai e a mãe vê e fala: olha, não anda com essa pessoa não caminha com essa gente não. E o interessante é que é isso que Davi aconselha Salomão aqui. Olha, Joabe fez besteira com esses 2 caras que nem estavam em guerra. Os caras nem estavam em guerra e o Joabe foi lá e matou os 2 caras. E, prestando atenção, Joabe não é uma pessoa de longe que traz algum tipo de problema para Davi e para Salomão. Joabe é tecnicamente alguém de perto. Porque Davi, durante o seu reinado, pedia todas as coisas, a maioria das coisas que Davi fez foi através de Joabe. Davi mandava, Joabe fazia. E você vê a proximidade dos dois. Muitas das vezes o pai e a mãe esquecem. E não só esquece, às vezes não dá atenção devida. E os filhos acabam caindo em erros. E não só erros, mas também se junta com pessoas que não tem nada a ver, que não tem nada de Deus. E às vezes a criança insiste em mentir para os pais. E você tem que. E Deus quer te ajudar a identificar essas coisas. Para você ensinar para elas, para as crianças e para os adolescentes, jovens, que isso vai mandar, querendo ou não, se eles não parar com isso, vai mandar eles para o inferno, gente. Os filhos precisam ser avisados de Joabe, do pecado, daquilo que não tem Deus dentro deles. E, por exemplo, amizades. Tem muita gente que era de Deus, mas anda com outras pessoas ruins e acaba se tornando ruim também. O próprio apóstolo Paulo diz: as más companhias corrompem os bons costumes, né? E é verdade. Muitas das vezes nós que somos jovens, a gente tem um problema muito grande. A gente acha que sabe de tudo, mas a gente não sabe de nada. É muito difícil achar alguma coisa que a gente sabe de verdade. A gente pensa que tem conhecimento de alguma coisa. E aí nosso pai e nossa mãe falam com a gente, por exemplo, de alguma amizade que não tem Deus.
E a gente fala, não tem nada a ver não. Deixa eu andar com esse cara aí. E isso te destrói depois. E aí você lembra na hora, né? Nossa, bem que meu pai e minha mãe falou, né? E tem gente ainda que nem lembra, que só continua a vida e se frustra, começa a não confiar em mais ninguém, porque nem nos irmãos da igreja, nem nos próprios irmãos, nem no pai e na mãe mais, não confia. Por quê? Porque teve a confiança traída. A confiança dela foi traída por alguém que o seu pai e sua mãe avisou que não era bom. E o jovem fica chateado a ponto de nem querer mais viver. Então, pais, mães, avisem aos seus filhos que existe um Joabe que quer eliminar cada um de nós. O inimigo não brinca de ser inimigo e nunca brincou de ser inimigo. Quando ele quer enviar alguém para tirar a atenção do teu filho, a atenção de dos teus netos, ele vai enviar e vai tentar tirar. Mas você tem que ir lá e proteger teu filho, porque quando ele entender que aquilo está errado, Deus vai usar ele para ensinar outra pessoa, o filho dele talvez, daquilo de novo. Amém? Mas nem de tudo ruim são os conselhos de Davi. Presta atenção. Versículo 7. Porém, com os filhos de Barzilai, o gileadita, usarás de beneficência, e estarão entre os que comem a tua mesa, porque assim se chegaram eles a mim, quando eu fugia por causa de teu irmão Absalão. Aqui a gente entende o que Davi quer dizer. Chamar os filhos de Barzilai à mesa é uma coisa boa, é uma coisa boa perante Davi, e que ele mostra a Salomão que é necessário fazer. Muitas das vezes muitos jovens pensam às vezes só no que não podem fazer. Mas os pais também deveriam indicar não só o que eles não podem, mas o que eles podem fazer. Chamar os filhos de Barzilai, um dos exemplos que o pai e a mãe têm que indicar chamar os filhos de Barzilai é chamar as coisas boas para perto. Chamar aquilo que é de Deus para perto. Por exemplo, estudo. Quando o pai e a mãe falam para estudar, isso é chamar os filhos de Barzilai para perto. Ele está te direcionando a trazer coisas boas para você. Porque estudar é uma coisa boa. Guardar dinheiro. Guardar dinheiro é também chamar os filhos de Barzilai para a mesa. Porque é uma coisa boa e louvável de pensar. Porque no mundo que a gente vê tanta gasteira, é bom ver alguém que administra bem o seu dinheiro. E conta dos seus erros para os teus filhos, para que eles possam aprender com isso e aplicar de uma forma melhor do que você fez. Então, se você não administrava bem o seu dinheiro, fala para o seu filho, para a sua filha, para o seu neto, para quem você é responsável, ensina para ele: olha, eu não administrava bem meu dinheiro e eu fiquei cheio de dívidas e perdi muita coisa na vida por causa disso. Ensina isso a ele, porque ele pega e melhora isso depois. Ou seja, ele sabe o que ele não pode fazer. Ou seja, ele sabe o que ele deve fazer. Guardar dinheiro, estudar é um bom exemplo. Que a gente possa chamar os filhos de Barzilai. Andar com gente que pensa também nas coisas de Deus. Olha, filho, se você quer as coisas de Deus, anda com gente que quer as coisas de Deus. É basicamente o contrário de Joabe. Então que os filhos, pais e avós venham ensinar para os mais novos que eles precisam de certas coisas para viverem melhor aqui nesta terra. Amém? Aleluia. Tome cuidado com Simei. Versículo 8.
E eis que também contigo está Simei, filho de Gera, filho de Benjamim, de Baurim, que me maldisse com maldição atroz. No dia em que ia a Maanaim, porém, ele saiu a encontrar-se comigo, junto ao Jordão, e eu, pelo Senhor, lhe jurei, dizendo que não mataria a espada. Mas agora não tenhas por inculpável, pois és homem sábio, e bem saberás o que lhe hás de fazer, para que façais com que suas cãs desçam à sepultura com sangue. Simei é parecido com Joabe, mas é menor em escala. Simei é basicamente aquilo que Simei é basicamente aquele negócio que parece pequeno e que parece que não vai afetar a sua família, mas que vem chegando mais perto, a ponto que lá na frente atrapalha a família do seu próprio filho depois, quando ele cresce. Um exemplo disso é a preguiça. Muitas vezes a gente muitas vezes os filhos e jovens têm preguiça de pensar nas coisas de Deus e pensar em melhorar a sua rotina, em questão da sua própria vida mesmo, organizar a sua vida. E os pais e mães e etc. precisam avisar para eles: olha, essa preguiça pode te atrapalhar no futuro, isso aí pode te dispersar no futuro, porque no final das contas é isso mesmo. Preguiça, ciúmes, não é de Deus. Essas coisas são pequenas à primeira vista, mas chega um ponto que elas dão uma facada nas costas dos teus filhos, e eles caem em coisas bobas por causa desse negócio que eles não trabalharam na infância. E isso tudo foi ensinado por Davi no fim da sua vida a Salomão. E o mais interessante, Salomão escutou isso, e olha o que diz o versículo 12: e Salomão se assentou no trono de Davi seu pai, e o seu reino se fortificou sobremaneira. Você entende esses conselhos de Davi a Salomão, e que os pais têm que dar aos seus filhos, no final transformaram Salomão no maior rei de todo Israel. E tanto que Salomão se tornou tão poderoso que prata não valia nada de tanto que ele tinha. Ou seja, o cara, por ouvir aquilo que o pai dele falou, se tornou o maior rei de Israel de todos os tempos. E a responsabilidade dos filhos, que a gente tem que pensar, é que os filhos, os jovens, aqueles que têm alguém ainda como pilar, como já foi dito, no caso pai, mãe, avós, tem que tem que dar moral aos conselhos dos seus pais e mães. Se algum irmão conseguir abrir para mim em Efésios capítulo 6. Aleluia. Efésios capítulo 6, versículo 1. Filhos, obedeçam os seus pais no Senhor, pois isto é justo. 2. Honra teu pai e tua mãe, este é o primeiro mandamento com promessa. É isso que os jovens e adolescentes e pessoas que têm a quem ser aconselhados, a quem pedir conselho, tem que fazer. Porque, vós filhos, sede obedientes a vossos pais do Senhor,
porque isto é justo. Os irmãos, que a gente venha compreender, nós filhos e jovens, que se Deus pôs nossos pais e avós para nos instruírem ao que fazer, tem um motivo correto. Tem um motivo deles estar ali para aconselhar a gente. Se não tivesse motivo, Deus nem colocaria. Deus sabe o que está fazendo e sabe o que é necessário para as nossas vidas. Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. E os irmãos sabem, né? Honra teu pai e tua mãe, que te irás longe, né, aqui na vida desta terra. Ou seja, Deus recompensa aquele que escuta e pratica os conselhos que ele pôs na boca de seus pais. Aleluia. Salomão foi o maior rei de Israel por escutar o conselho dos pais e mães, do pai dele. Foi o maior rei de Israel. E outros exemplos de filhos que honraram e cumpriram aquilo que os pais disseram para eles. Jesus foi o maior exemplo de filho para nós, como o maior exemplo de a maioria das coisas, né? Ele obedeceu mesmo quando a carne dele não queria. Quando lá no Getsemane ele diz: Pai, se for possível, passa de mim este cálice, mas que não seja feita a minha vontade, mas a tua. Ou seja, ele obedeceu o pai dele, o Deus Pai. Porque nós não iremos obedecer e honrar os nossos pais e aqueles que Deus colocou na nossa vida para nos aconselhar. Aleluia. E tudo isso foi de Davi a Salomão, coisa que a gente não vê de Salomão para o filho dele. O filho de Salomão, Roboão, fez justamente o contrário do que Davi aconselhou Salomão, mas Salomão não aconselhou Roboão. E o desfecho, e a principal coisa que aconteceu na vida de Roboão foi a separação das 12 tribos de Israel. Por quê? Porque ele foi atrás de gente com a mesma cabeça que ele. Pessoas jovens e com a mesma cabeça que ele. Porque Provérbios diz que a força é do jovem, mas o conhecimento, a sabedoria de forma geral, é dos velhos, porque a sabedoria vem durante o tempo. E ao invés de Roboão escutar o conselho dos anciãos que aconselharam ele a fazer algo que poderia manter as 12 tribos unidas, ele foi nas pessoas com a mesma mentalidade que ele. E no final das contas, ele separou as 12 tribos de Israel, porque não escutou aqueles que Deus deixou viver para aconselhar as pessoas. Eles aconselharam Roboão, mas Roboão preferiu seguir aqueles com a mesma mentalidade. Conclusão, deu ruim. Eles se separaram. Israel foi para um lado e ficou só Judá de um lado. Judá de um lado, Israel do outro. E no final eles ambos poderiam ter ficado juntos, unidos como uma família. Mas por causa da atitude de Roboão, que preferiu seguir a mente de pessoas que não tinham vivido o suficiente para entender da vida, ele separou a família de Israel. Que a gente não venha vencer isso. E que a gente venha dar moral, escutar, prestar atenção naquilo que as pessoas acima de nós têm a dizer. A nossa mãe, nosso pai. Porque quando eles dizem, como já foi dito lá atrás com o exemplo de Joabe, muitas das vezes nosso pai e nossa mãe falam uma coisa, a gente faz o contrário disso. Dá ruim. E a gente lembra. Bem que meu pai e minha mãe me avisou disso. Bem que eles me avisaram que se eu fizesse isso, ia acontecer isso.
Que a gente não venha bater a cabeça, mas seguir aquilo que Deus estipulou. Se Deus pôs essa pessoa, nosso pai, nossa mãe, para nos aconselhar, que a gente venha escutar, porque muitas das vezes é o conselho do Senhor. Amém? Assim agradeço a minha oportunidade. Aleluia. Vamos, irmãos, queria estar pedindo aos irmãos